Vamos iniciar, então, com uma prece, nosso estudo desta noite de domingo. Mestre, amigo, Pai Oxalá, que todos os espíritos de luz, todos os guias, guardiões, possam estar conosco nesta noite de hoje, neste domingo, podendo fazer com que nosso conhecimento se avance ao longo das esferas da busca da espiritualidade e do aprendizado e evolução. Pois bem, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que foi ministrado há cerca de 3 semanas, que era sobre a linha d'água, né? O povo d'água. Eu havia comentado nesse primeiro estudo que ele era dividido em 3 esferas, né? 3 subcapítulos, e hoje nós vamos, então, para o segundo capítulo. E para esse estudo, pessoal, eu resolvi fazer uma coisa diferente do que eu faço habitualmente. Em vez de trazer slides, eu trouxe o próprio capítulo, que ele é bem curto. Ele descreve mais sobre as sereias, as ondinas. Então, como estava de fácil acesso, de fácil compreensão, eu resolvi trazê-lo na íntegra, esse capítulo, para a gente poder ir lendo e discutindo à medida que o estudo for acontecendo, certo? Aí eu peço, né, a gentileza, que todos que tiverem, né, alguma dúvida, precisarem se manifestar, podem interromper, e aí a gente vai batendo papo aqui sobre o conhecimento, sobre o conteúdo, tá bom? Eu vou projetar aqui esse subcapítulo, só eu procurar. Só um instante que eu preciso achar. Só um instante, por gentileza, que ele não está salvo. Enquanto eu não consigo projetar aqui, pessoal, porque eu ainda vou ter que salvar, eu vou começando a explanar um pouquinho sobre o que traz esse conteúdo. Aqui, ele traz para nós o seguinte, que é o povo d'água, né, parte 2. E é a manifestação vivida em seu meio. Ele faz um breve início, que é sobre a continuidade desse material, que ele explica, né, ele deixa claro que é sobre os seres que estão, né, na egrégora aquática. Estou tentando aqui colocar a imagem, espera aí, eu não sei onde que eu coloquei. Vê se vocês conseguem visualizar, por gentileza. Estão vendo, pessoal? Tá aparecendo aqui, Silvinha. Perfeito. Sim. Então, vamos lá, agora dá certo. Desculpem aí a intercorrência. O espírito encantado, né, que é o espírito de luz que nos traz esses conhecimentos acerca do povo d'água, ele inicia, então, saudando, né, saudações meus amigos terrenos, em continuidade a esse material exposto, vamos tratar um pouco sobre a atuação em favor da religião de Umbanda. Como já entenderam, os seres que habitam tua terra, originais de nossa dimensão, só para lembrar que é aquática, são de variadas categorias. E aqui ele vai descrever, né, de uma forma breve, apenas os que são mais assistidos,
por nós aqui, né? Os irmãos de carne, na carne. E aí ele explica que tudo que está acerca do nosso universo é a arte da criação que tem origem na dimensão natural, né? A gente já falou um pouco disso, sobre as questões que envolvem os elementos da natureza na criação do universo. Assim como somos seres vibrando na dimensão, originalmente, né? No caso, o espírito encantado e todos os outros espíritos e elementais de origem aquática. Assim, são todos os outros componentes. Portanto, tem os seres que vibram na dimensão eólica, né, referente ao ar, aos ventos, na dimensão telúrica, referente à terra, na dimensão ígnea, que é o do fogo. O que o espírito traz aqui de importante é que cada estágio evolutivo, um elemento se caracteriza e sempre há um ser, né? Caracteriza um ser e que sempre, embora sejam de dimensões diferentes, vão se interligar no processo de transmutação de uma dimensão e outra. O que ele quer dizer com isso? Que aquele espírito aquático, ele, para sofrer as evoluções necessárias, né, as transmutações, ele vai precisar de outros espíritos e elementos do fogo, do ar, da terra, né? Então, ele começa pelas definições, né, denominações das sereias. E aí ele traz que elas são seres da nossa dimensão, né, da dimensão aquática, puramente aquática. Não havendo vínculo com nenhuma outra. O que eu quero dizer é que são seres que não estão no todo, ainda ligadas à sua fonte geradora, que é a água marinha. Porém, o livre-arbítrio delas é muito limitado, é mais instintivo, certo? São seres dóceis, porém eles são ariscos, quando eles se sentem ameaçados por qualquer forma de vida, fugindo a um minucioso gesto que lhe cause susto. Em um primeiro momento, na visão de vocês, é algo muito interessante essa parte. Tem uma visão sociocultural, né? Nós temos uma visão sociocultural pré-estabelecida dos contos e tudo mais. Desde o nosso nascimento, a gente está acostumado com determinados tipos de criaturas, e posso dizer que não são os seres mais bonitos de se observar. Essa parte é muito interessante, que já quebra um mito de que a sereia é linda, bonita, encantadora, no sentido assim, de beleza. Na verdade, olha só, elas se assemelham a muitos aos peixes que habitam suas águas, do que se alimentam, variando bastante o tamanho, desde a medida de um dedo até a estatura média de um adolescente. Varia a cor, entre outros atributos. Possuem em comum seus olhos grandes e negros, membranas cartilaginosas em volta de toda a sua cabeça, que se parece com nadadeiras dos peixes, com um membro central e cauda longa. Ao contrário do que se vê nas fantasias por aí, as sereias não são seres mulheres que possuem nadadeiras, são as caudas. Aliás, diz que são seres assexuados, com maneira de reprodução muito diferente do que conhece. As sereias têm por função, aí vem aqui a função delas, a de realizar a limpeza áurica de toda a atmosfera onde habita. Atmosfera que eu mesmo perdi a leitura, perdão. Toda a atmosfera onde habita, energeticamente falando, deixando-o habitar sempre em harmonia, de acordo com o proposto do local. Falei proposto porque estas exercem a mesma tarefa quando são requisitadas em um trabalho de terreno. Então, elas vão agir tanto no ambiente aquático, marinho, né, elas são do mar, quanto no ambiente de terreiro, quando evocadas. Sim, esses seres elementais, através de comandos, exercem a função da limpeza áurica do terreiro. Elas são capazes de absorver, através das membranas da cabeça, compostos energéticos densos, os acumulando na sua cabeça para após levar ao seu destino.
Então, elas estão ali, né, evocadas, aí elas vão captar aquelas energias vibracionais deletérias, negativas, captá-las através das membranas e assim destiná-las ao mar, né? Porém, é muito importante que não falte água na evocação desse ser, em hipótese alguma, seja da forma que for essa água, pois são extremamente vulneráveis quando enfraquecidas. E a falta de seu elemento primordial faz com que estas enfraqueçam e voltem para a sua acolhedora morada de origem. Então, num trabalho, numa evocação no terreiro que precisa da função, né, das atribuições das sereias, é primordial que tenha-se água. Porque, ao fazer essa captação, essa limpeza áurica, ela precisa do elemento para poder se revigorar e, assim, fazer o despacho, assim, digamos, para o mar. Caso não tenha água, ela não vai ter as forças suficientes, né? O combustível ali de subsistência para que ela termine esse trabalho, ficando assim uma ação incompleta. Lembrando que, por se tratar de um elemental, não há trabalho de incorporação. Isso nós falamos no estudo anterior, cabendo isso aos espíritos que com eles trabalham. Então, existem, sim, espíritos que trabalham na falange das sereias. Já aos espíritos que trabalham incorporados, os que atuam nessa categoria como sereias, cabe o papel de realização da manutenção, não do tempo no qual estão trabalhando, mas sim de seus tutelados, os elementais sereias, que ali se encontram a seu pedido e operância. Sim, ao fazer a invocação dessa corrente de trabalho, são aqueles que chamamos de naturais, né, que é o que está no material, no capítulo anterior, que comandam o trabalho desses seres. Essas são mais semelhantes, entre aspas, às sereias que nós vemos nos contos. São espíritos que já estiveram encarnados, pelo menos uma vez, aqui no planeta Terra como humanos. Vivenciaram sua experiência na carne e que, por alguns fatores particulares, optaram por viver em prol da dimensão em questão, auxiliando os amigos menores, que são os elementais, em sua evolução, e atuando lado a lado aos amigos encarnados em prol do progresso planetário. E essas são as sereias que muito se vê, como já dito, para homenagear a dimensão ser, a quem agora faz parte, e para auxiliar nosso amigo humano. Foi permitida uma forma de sereia mais acessível à sua cultura, parte humano, parte peixe. Nascendo, então, as sereias dos contos e lendas. Então, os elementais são, como a descrição, né, é diferente dessas que possuem capacidade, né, de incorporação, de serem incorporadas. Por serem já possuidores da técnica de manipulação do elemento água, sem a necessidade de se utilizar de um elemental, este faz os comandos necessários para o exercício da tarefa do evocado, cabendo, acima de tudo, o zelo por seu protegido, para que este não necessite se retirar de seu trabalho por exaustão energética. Né? Um trabalho em conjunto, de doação, de troca e proteção. Quando na falta do elemento primordial, né, da água, os naturais irão utilizar de todas as fontes ali disponíveis como recurso para o trabalho. Líquido extraído das frutas, seivas e até mesmo a água de seus corpos encarnados. E por isso é tão importante que não deixem faltar esse elemento, para que não sinta vocês também o desgaste proveniente da falta dela. Aos demais espíritos atribuídos para a tarefa mediúnica, são os caboclos, crianças, baianos, marinheiros, etc. O mesmo tipo de trabalho é proposto. Lembrando que ele está citando as sereias. Porém, estes deverão realizá-los com auxílio de um elemental. Então, as sereias nunca estão sozinhas, né? Sempre tem um elemental, pois, ao contrário das naturais, estes não possuem a técnica de manipulação direta do elemento em questão, da água. Por um período de tempo, o elemental é emprestado a esse amigo de trabalho, tendo estes os comandos necessários para a atuação com o elemental em questão. Emprestado porque um espírito que não vivencia a dimensão natural do ser não poderá tê-lo em seu domínio por muito tempo, pois não é possuidor dos meios naturais que os faz sobreviventes. Pessoal, quando eu fechar
aqui o nosso texto, eu vou trazer algumas imagens ilustrativas, porque agora, no momento, elas não conseguem ser acessadas ao mesmo tempo que a gente faz a leitura, certo? Alguém gostaria de fazer alguma consideração, de falar alguma coisa? Boa tarde, tudo bem? Du? Esse é um tema um pouco complexo, né? E eu acho que para que a gente consiga que todos compreendam, o que que eu gostaria de perguntar, né? Aproveitando, perguntar para o pessoal o que que eles entendem por sereia. Porque, assim, você leu e falou, né? Várias características, mas, assim, o que que o pessoal já tinha de conhecimento sobre esse assunto? Pessoal, vamos participar ativamente do estudo, porque ele não é uma palestra, certo? Então, a gente precisa ir perguntando, tirando as nossas dúvidas, e organizando, elaborando juntos as melhores ideias para a gente compreender o conteúdo. Então, eu faço aqui essa pergunta e quero que todo mundo, por favor, participe. Abra a câmera, quem puder abrir, mas o áudio de todo mundo, para todo mundo falar um pouquinho. O que que vocês entenderam até aqui? Começa aí, Kellen. Importante essa interação mesmo, pessoal. Paulo coloca que ele não tinha ideia. Deixa ele falar, né? Paulo, fala conosco, por favor. Oi, boa noite, Silvio, boa noite todo mundo aí. Estou aqui tentando assimilar tudo, eu não tinha nenhuma ideia desse tema nesse sentido, assim. Estou aqui aproveitando. Silvia, põe a imagem que eu te mandei, por favor. Uhum. Só um instante que eu estou procurando. João, pode falar, João. Eu Você tá- também tô igual o Paulo também, não tinha muita ideia Silvia, nós do estamos vendo seu que computador. Pode fechar seu computador? Você já vai pôr a imagem? Tá. não tinha muita ideia do que estava relacionado ao tema, né? Eu tinha mais esse conhecimento das historinhas de criança, dos desenhos. Muito bom. Silvia, a gente continua vendo seu computador? Acho que é melhor você clicar na imagem aí para ela abrir. E agora? Para Não, ainda não apareceu. Tira a transmissão, tira o compartilhamento, abre a imagem primeiro, depois busca a imagem. Quem ia falar? eu também não tinha ideia nesse tempo assim sobre a sereia, essas coisas também não. Está sendo interessante. É bem complexo essa parte. Se associar, se desvincular, né? O que você pensava quando era criança, dos contos, né? Totalmente diferente do que o que seria realmente a sereia, né? A gente tem uma imagem errada com relação a isso. Apareceu a imagem, Samantha? Você não abriu a imagem, está aparecendo nos downloads, tudo que você tem aí no seu computador, tá? Então, para a transmissão, o compartilhamento, abre primeiro a imagem, e aí quando você for compartilhar, você compartilha só ela. Peraí, gente, porque problemas técnicos. Boa noite, né? Deixa eu te Boa perguntar uma noite. coisa, Silvia. Falou sobre a forma dela e tudo mais, mas isso aí não tem comprovado, assim, tem uma coisa material dela, já foi encontrada, não, material não, é tudo espiritual, então é forma espiritual, né? Porque matéria não existe, né? Creio eu, né? Que até então não Exatamente. existe. Exatamente, não. O que nós temos são o relato dos espíritos, né, sobre o formato delas, e nós temos também os videntes que conseguem vê-las, né? Não, são Então, formas espirituais. e isso são formas espirituais. Aí, ó, apareceu. Esse seria um modelo mais próximo do que de fato é a sereia. Tá vendo? Ela não é, ela é mais peixe, né, do que uma pessoa. Tem todas as características de peixe, né? Ela tem as guerras, ela tem tudo, as nadadeiras, mais do que a gente é, é, tem a imagem como
a tradicional, né? Acho que todo mundo já teve contato com a Pequena Sereia da Disney, né? Que é aquela coisa encantada, encantadora e assim muito mais humana. Aquela não é a sereia. São aquele formato são espíritos trabalhadores, né? Que são espíritos que já reencarnaram, que têm mais contato conosco, mais, como é que eu vou dizer? Não mais contato, mas que estão na mesma escala de evolução que nós, que são pessoas, né? Agora, a sereia elemental é desse jeito aí, ou mais ainda peixe, né? Porque aqui ela ainda tá bem bonita, mas tá vendo que ela tem uma questão na cabeça aqui, né? Não tem orelha, por exemplo, ela tem um formato diferente, porque ela é como se fosse uma espécie de animais do plano espiritual, mas não é porque ele ultrapassa os animais, né, em termos de já nível de consciência. É uma classificação de seres que estão entre os animais e nós, né, em questão evolutiva. Mas eles não chegam até a consciência dos seres humanos, certo? Eles agem muito mais por instinto e dentro das necessidades que nós humanos temos. No caso, por exemplo, da sereia, como foi dito aí no texto, ela faz limpezas, né? Ela consegue captar as vibrações deletérias, as vibrações negativas para levar para o fundo do mar. No caso do elemental, certo? É isso, Silvinha? Isso mesmo, é exatamente isso. Pessoal, faltam 8 minutos. A Camila quer falar. Pode falar, Camila, por gentileza. Salve, rica noite. Então, tem, né, igual falou, tem a parte da sereia de elemental, que ela também está ligada com relação às marés, né, ao controle das marés, da subida e da descida das marés. Então, ela também atua, né, nessa forma, né, dentro do meu conhecimento que eu tenho, assim, das sereias. Né? E tem essa parte também que também vem para o mito da questão já da sereia já não, né? Que é o canto da sereia, e por isso que a água é um elemento tão, como que é a palavra? Não é atrativo, que hipnotiza, que elas chamam, que as pessoas entram na água e elas são encantadas, o encantamento da água, né? Então, a água, ela tem essa propriedade também disso, que também está relacionado com as sereias, né? E então tem essa parte que eu acho interessante, e também tem, dentro, né, do povo d'água, tem algumas caboclas d'água que têm uma cauda, que elas não conseguem se mexer, que dentro de terreiro, quando está incorporada dessa forma, sem ser elemental, a incorporação geralmente é com o médium sentado e ele tá sempre, o tempo todo, está sendo jogado água, né? De preferência água salgada. Então, quando vem no terreiro, tem que ter, porque senão é muito difícil realmente manter a incorporação. Muito bacana, muito interessante, Camila. E lembrando que a gente não incorpora elemental. O que é possível incorporar são seres da mesma espécie que nós. Então, tem que ser seres, né, que têm um desenvolvimento de consciência como nós, como o nosso processo de desenvolvimento. A gente não consegue incorporar elemental, é isso mesmo. Eles não têm aquele fator genético, que é o que a gente estudou no primeiro capítulo, né, dessa série. Então, vamos fazer assim. Agora falta um pouco menos de 6 minutos para o nosso link cair. Eu vou desconectar e aí a gente volta no mesmo link, com as ondinas, certinho? Então, até já.